Será que agora eu consigo gravar? Será que terei um pouco de paz nesta rua? Minha cara não estará inchada de alergia? Fique aí e você saberá. Oi, meu nome é Bruna e este aqui é uma dose de histórias. E enquanto tá todo mundo postando já sua TBR de fevereiro, eu tô aqui ainda para postar os melhores livros de 2021. Nem um pouquinho atrasada. Mas então vamos lá. Eu escolhi 12 livros, mais ou menos um para cada mês, porque eu acho que é o mais justo do que escolher só 10. Só que não é um livro de cada mês, porque teve meses que eu li livros medianos e teve meses que eu li vários livros bons. Mas vamos lá. Só pra... Não quer dizer que tá seguindo uma sequência aqui. Mas o livro que eu já comecei o ano lendo e foi maravilhoso, foi uma experiência incrível, foi uma experiência única, foi uma jornada. A Dança da Morte. Esse livro não poderia ficar de fora da lista de melhores livros, né, favoritos, porque que livro, gente. Toda vez que eu penso que, não é possível, Stephen King escreveu demais, não precisa, é desnecessário. Pois cada coisa que tá nesse livro eu achei necessário para a história. E, gente, que jornada. Olha o tanto de marcação. E eu fiz um códigozinho de cores, ó. Até anotei aqui na frente que era para eu poder saber, ó. Do verde neon, rosa neon, roxo, azul, laranja, verde escuro, amarelo, amarelo neon. Para que é cada uma dessas cores aqui, né? Porque eu quis anotar, marcar acontecimentos importantes para o plot, marcar quais são as partes de personagens secundários que eu achei interessante, ou dos personagens principais. E eu gostei pra caramba desse livro, é uma jornada incrível, é um livro que, pra mim, eu li super rápido, foi o quê? Um mês aí lendo, mas, sabe, fluía muito bem a leitura, eu não ficava travada, tipo, ai, saco essa parte, ai, tá chato. Não, pra mim, cada descrição, cada pedaço do que ele colocou aqui dos personagens foi importante pra conclusão de como, né, terminou ali a história. E sei lá, quando acabou o livro, eu fiquei com aquela sensação de saudade, sabe? Nossa, aquele livro, fiquei pensando nele, fiquei sentindo sobre ele, caramba, queria ler mais um pouquinho dele. Eu acho que quando um livro consegue fazer isso, é porque ele realmente é muito bom. E esse livro aqui, por mais que seja grandão, vai sem medo, gente, porque, sei lá, para de ter medo de calhamaço. Não vale a pena ter medo de calhamaço, que geralmente são histórias bem completas, né, que vai perdurar aí na sua mente. Aí tem agora um livro que foi, assim, um dos melhores thrillers que eu li no ano e um dos melhores thrillers que eu já li na vida. Foi bem o tipo de história que eu gosto, bem estilo filme de suspense dos anos 90, que é A Boa Filha, da Karen Slaughter. Essa é a edição da Tag que eu comprei na Shopee, usado, né? Mas veio em ótimo estado e eu simplesmente amei o livro. Tem poucas marcações assim em si, mas eu tenho muita marcação que foi feita com marca-texto, né? A caneta que eu usei, porque são, sei lá, frases que eu achei muito impactante e assim, que plot, que história. Gente, cada personagem, a construção do que acontece, desde a primeira parte ali no prólogo até a última página. E como eu já disse, livros não são feitos de plot twist. Você não pode fazer um livro meia boca e só porque tem um plot twist incrível, achar que ele é bom. O plot twist do livro é bom, só que ele é a parte menos importante para mim. Acho que todo o desenvolvimento, conhecer cada personagem envolvido, você desconfiar, ir juntando peças, tentando entender o que aconteceu, é a parte importante. E esse livro aqui foi sensacional nisso. Sinceramente, foi demais. Eu adorei, achei sensacional. E eu tava esquecendo de falar as estrelas, né, dos livros. Para ambos os livros, né? A Boa Filha e A Dança da Morte, eu dei 4,5 estrelas, porque foram livros assim, beirando a perfeição. Sério, de verdade.
Agora, um outro livro que eu fiquei vidrada, apaixonada, que eu entrei no livro de verdade, A Parábola do Semeador. Gente, simplesmente a Octavia, ela conquistou meu coração já em Kindred. Mas cada livro que eu leio dela, eu fico mais apaixonada no cérebro dessa mulher, em como ela pensava, em como ela escrevia. Gente, que livro! Que livro! Serião! 4,5 estrelas também. Beirando a perfeição o livro. Porque, assim, eu li ele junto com o clube Leia Mais Sci-Fi das Afrofuturas, da Isabela e da Pétala. E, gente, o livro já é rico de informações, rico de teorias, rico de ideias. E quando a gente fazia a reunião, né, quando a gente fazia a nossa discussão, depois de cada meta, surgia mais ainda, sabe, complementos, a experiência de cada um que leu, cada um trazendo uma visão, uma coisa que lembrou, lendo, uma explicação. Gente, que leitura incrível que foi esse livro. Todo mundo tinha que ler Octavia. Gente, essa mulher é demais. Que livro, que livro. Eu fico triste de saber que ela não vai mais estar escrevendo livros novos pra gente. É o tipo de autor que você fica muito triste por saber que não vai ter livros novos. Gente, olha, é um livro que eu marquei coisa demais. Foi coisa com caneta, foi coisa com post-it, foi assim, uma leitura que entrou para os favoritos da vida, porque que livro incrível. Sério, de verdade. Foi um livro assim que foi incrível demais, não tenho nem o que falar dele. Agora eu vou falar um outro livro de ficção científica que eu não tava esperando, nem um pouco, não tava esperando que fosse tudo isso. Eu achei que eu ia gostar, mas eu pensei que por ser um pouco antigo, talvez a linguagem fosse um pouco difícil, fosse um pouco chato, né, assim. Mas me enganei completamente e também é um livro que foi espetacular, foi surpreendente. Eu Sou a Lenda. Gente, que leitura, ó! O sabor, porque que demais. Eu já gostava do filme, mas tinha as minhas ressalvas. E agora que eu li a história que deu origem... Gente, é um livro, assim, super rápido de ler. E ele não foca no coitado de mim, estou aqui sozinho. O personagem tem esse tipo de sentimento. Mas ele não gasta seu tempo com autopiedade. Ele começa a pesquisar e tentar entender o que aconteceu com essas pessoas. E aqui, eles não são tão sem noção e animais como no filme. Tem toda uma coisa diferente aqui. E assim, gente, que incrível. Vale muito a pena ler. Sério, é a desmistificação de vampiro, que, sabe, não tem nada a ver aqui. O livro, ele criou aqui, o autor, uma coisa completamente original. Eu achei incrível, dei 4,5 estrelas também, porque maravilhoso, gente. Sensacional. E o melhor é que a expectativa foi superada. E eu acho que isso torna a leitura ainda mais prazerosa. Esse foi um ano, assim, recheado de leituras boas. Vários livros eu dei 4 estrelas, 4,5 estrelas. A diferença, porém, é que eu tive que escolher os que mais cativaram meu coração durante a leitura. Então, vamos lá. Outro 4,5 também, que assim, eu achei que eu ia gostar, mas eu não achei que eu ia achar tão incrível, que eu ia gostar tanto. E que me surpreendeu muito porque é um romance. Clube do Livro dos Homens. Sério, esse livro aqui, gente, eu não tava esperando que eu fosse gostar tanto. Tem bastante marcação aqui também, porque foi assim, tem drama, tem comédia, tem romance, tem muito, sabe, misturado aqui. E eu acho que a ideia de você salvar um casamento, porque as pessoas desistem muito fácil quando as coisas ficam difíceis, e tem que ter comunicação. E eu acho que parte do livro
é justamente mostrando o casamento é importante, tenta ir atrás de salvar, ainda mais se você ama a pessoa. Vai lá, se comunica, sabe? O livro ensina o quanto a comunicação é importante para um relacionamento. E sabe, tem muitas partes divertidas. Eu queria muito ver esse livro sendo transformado em um filme. Sabe? Ia ser assim, o puro sabor o filme desse livro aqui. Ia ser sensacional. Esse é um livro assim que eu gostei demais. Foi bem surpreendente para mim ter gostado tanto. E foi um livro que eu ganhei de presente. Então, assim, duplamente maravilhoso. Então, tá aí, entrou nos favoritos. Um outro livro que, assim que eu li a sinopse, eu pensei, esse livro aqui vai ser incrível. Só que eu não esperava que fosse ser tão assim, sabe? Eu não tenho nem palavras para descrever. O livro é bom, muito bom, em sentidos técnicos, mas no emocional me cativou de uma maneira. Beleza, caminhão? Obrigado. Foi esse aqui, ó. A Dança da Água. Esse é um livro de ficção especulativa. Ele mistura um pouco de fantasia e ficção científica, mas ele em si é um livro de drama, né? É um livro de ficção histórica. E, gente, eu achei essa leitura aqui, assim, um primor. O jeito que o autor escreve, ele usa palavras de uma maneira tão incrível, tão original. Ele escreve de um jeito bonito, mas ao mesmo tempo, assim, não é pedante nem difícil de entender. Mas é uma coisa, assim, que pega você no coração. A maneira como ele descreve os pensamentos dos personagens, os sentimentos deles e as situações que o personagem passa aqui, gente. Ai, é de deixar o coração, assim, aflito ai, que livro, que livro. Eu também fiz 200 marcações aqui. Ainda teve as marcações que eu tive que fazer com a caneta, porque eu já não tinha mais post-it para tanta marcação. Porque assim, gente, que livro bom. Ai, que livro maravilhoso. Foi uma leitura, assim, incrível, sério. Me pegou, assim, de um jeito que eu não estava esperando. E ele é um maravilhoso contraponto de um outro livro que também foi uma leitura incrível para mim esse ano. E vocês vão entender um pouco do porquê. A Dança da Água eu dei 4,5. E para esse outro livro aqui que eu vou mostrar, também dei 4,5. E por que eles são maravilhosos contrapontos um do outro? Que eu acho que essa é uma leitura que deve ser feita. Para mim foi maravilhoso que eu tenha lido os dois no mesmo ano. Eu li e o vento levou. E foi assim, uma montanha russa de emoções. Eu não estava esperando que esse livro fosse ser tão incrível. Sério, essa autora tem uma habilidade de escrita. Ela consegue criar uma personagem, uma protagonista extremamente egoísta, irritante, cheia de defeitos, mas que ao mesmo tempo tem um monte de qualidades e você fica com raiva dela e depois você torce por ela. É extremamente realista. É uma personagem que parece uma pessoa... Outro caminhão, legal. É uma personagem que parece uma pessoa real, porque ela tem ambos os lados, o bom e o ruim. Você não consegue achar ela uma pessoa perfeita e também não consegue achar ela 100% mal. Porque ela tem coisas que ela pensa muito à frente de seu tempo, quando se trata da vida da mulher na sociedade em 1800 e bolinha. Mas também ela tem um pensamento muito atrasado quando se trata da escravidão. Então aqui esse livro ele vai se passar na época da Guerra da Secessão. E assim, eu tive que fazer um estudo sobre a Guerra da Secessão, tive que pesquisar para entender quais eram os estados que estavam em cada lado da guerra, como começou, onde começou, porque aqui cita bastante e você consegue entender. Só que com a pesquisa, a mente faz assim, sabe? Abre, e aí você consegue entender por que a personagem pensa desse jeito, por que ela tá fazendo tais coisas. Você consegue entender por que a 13ª emenda é tão importante. Você consegue entender até por que aconteceu a segregação, entendeu? É assim, você tá lendo um documento histórico em forma de romance. Porque aqui, eu entendi também a parte racista desse livro, porque a autora,
pesquisou a história e ouviu as histórias a partir do ponto de vista dos sulistas, dos avós e bisavós dela, contando para ela como foi a guerra, como foi o período, como era lindo e tudo perfeito, como os negros adoravam trabalhar na casa com eles, que era tudo família, que era maravilhoso. Ou seja, quando ela escreveu desse ponto de vista. E aí você começa a entender melhor ainda a obra. Não estou criando desculpas. Foi extremamente racista em vários momentos aqui, a Scarlett. E não consigo dizer, eu não posso dizer se a autora era, ou se ela só quis escrever do ponto de vista de quem era sulista e contou, porque aqui a gente tá vendo do ponto de vista do sul. A Scarlett é sulista, entendeu? Então a gente vai ver do ponto de vista de uma pessoa que não queria a guerra, porque a mordomia de ter escravos era maravilhoso, porque as riquezas deles e as grandes fazendas vinham deles terem escravos trabalhando para eles na colheita do algodão. Então, quando o mundo desmorona e acaba com tudo e o apocalipse acontece, é só porque eles não podem mais ter escravos. Então, tem muita coisa racista aqui, porque é o ponto de vista dos sulistas. E aí, assim, não posso falar sobre a autora, se ela era, mas ela escreveu do ponto de vista das pessoas, escreveu exatamente como essas pessoas pensavam naquela época. E assim, é um documento histórico esse livro. Você consegue entender plenamente a mente das pessoas daquela época e o porquê os Estados Unidos é tão racista até hoje em dia. Com esse livro aqui você consegue entender o hoje, porque com ele você consegue entender as consequências. E além disso, tem a parte do romance, que não é aquele romance arrebatador, encantador, é um romance cheio de altos e baixos, bem perfeito, como na vida real. E assim, são personagens muito reais, são personagens que você aprova coisas que eles fazem, mas também desaprova várias outras coisas. Livro sensacional, gente, eu fiz marcação demais. E não só marcação com post-it, eu tive que fazer marcação com marca-texto também, a caneta, porque é muita coisa. Eu também fiz um código de cores para poder entender quais eram pensamentos e falas da Scarlett, quais eram pontos principais da história da época, ou do plot principal do livro, qual era do personagem do Hatch, que também é um personagem assim, que eu não consigo explicar, ele simplesmente é incrível e horroroso ao mesmo tempo, sabe? É um livro assim que você tem que ler, você tem que passar por essa jornada, se você quiser, claro, né? Mas não tem como uma pessoa te dizer o sentimento de ler isso aqui. Pelo menos para mim foi incrível, eu dei 4 estrelas e meia. Não vou desculpar nem passar pano para as partes racistas. É um livro completamente racista em várias coisas. Mas assim, eu acho que é uma leitura que vale a pena. Então, assim, é um livro. Não é à toa que se tornou clássico, e eu acho que é uma leitura muito válida para você entender todo esse contexto histórico. Eu achei incrível. E aí, por que eu digo que esse aqui é um contraponto perfeito? Porque esse também se passa mais ou menos na mesma época. O nosso personagem aqui principal, ele tá ali no meio, né, da história, onde as fazendas estão começando a decair e sofrer, e as pessoas perderem seu dinheiro, começarem a caírem fora, né? Os ricão começar a cair fora do sul, porque não pode mais ter escravos como antigamente. Ainda tem escravidão aqui, mas começou a decair, porque muitos começaram a fugir para o outro canto do país, onde eles tinham liberdade para ter uma vida familiar, para ter suas casas, empregos. Então, o nosso personagem, ele vive daquele que é o lado ruim da história, onde ele é um escravo, onde ele pertence, ao mesmo tempo que o dono dele é pai dele. Assim, é uma coisa absurda, tem umas coisas que bem fortes, só que é uma visão realista e correta do que temos ali no Vento Levou. E aqui tem romance também entre dois personagens, e é um romance bem realista, porque não é aquela coisa de ai, nos apaixonamos, lindo, perfeito, maravilhoso, feliz para sempre. Tem aqui um desenvolvimento, né? Não tem aquele, vi, apaixonei, maravilhoso. Tem todo um desenvolvimento, né? Tem que crescer essa história. E para mim foi um maravilhoso contraponto para poder ver a outra visão da história. E para mim aqui é uma visão real, porque aqui é um livro escrito por um autor
tu agora, um autor que tem acesso a toda a história, a tudo que aconteceu, a todas as consequências depois da Guerra da Secessão, e ele pôde escrever com toda a veracidade histórica o que realmente acontecia naquela época. E esse livro aqui, assim, sensacional, ele é perfeito e serve maravilhosamente de contraponto. É assim, é para você voltar à realidade. Aqui você vai entrar no planetinha dos sulistas e aqui você vai ver a realidade do que era. E maravilhoso, maravilhoso. Agora, um outro livro muito bom, que eu dei 4 estrelas e meia também, que eu tava doida pra ler esse livro, desde que lançou. E aí veio a série e eu falei assim, não, eu preciso ler antes da série. E aí a minha mãe falou assim, tá bom, eu compro o livro pra você poder ler e assistir logo a série pra gente conversar, porque eu adorei a série. As Sombras de Outubro. Gente, que livro da hora. E eu ganhei ele de presente também. Então, olha só, ganhei 2 livros no ano. Foi muito bom a leitura. Foi um thriller maravilhoso, um dos melhores que eu já li. E aquela coisa, né? Aquela tensão do clima frio, de um ambiente onde as pessoas também são um pouco mais frias. E tem toda essa coisa grotesca do assassino, do que ele tá fazendo com essas mulheres. E a perseguição, né? A corrida contra o tempo. E o plot twist também é uma maravilha. E eu gostei muito mais do que a série, porque aqui, quando a gente chega no ponto, teve uma explicação que fez sentido. Na série, parece que eles pulam essa explicação, ou põem elas em momento estranho, assim, que não combina, não condiz, ou apressa ela, tipo, resume. E aí parece que fica faltando algo que no livro flui perfeitamente, é construído perfeitamente. Então, com certeza, eu prefiro o livro. Não que a série seja ruim, mas o livro é melhor. E foi um livro, assim, uma leitura incrível. Vale a pena, porque, principalmente se você gosta do gênero. Eu gostei pra caramba. E foi uma leitura, assim, que eu li voando, porque foi muito bom. Agora, um outro livrinho bacaníssimo que eu li este ano, que foi 4 estrelas. Não tem como eu subir a nota, apesar do que eu achei do livro, e apesar dele ficar reverberando aí em mim depois, eu ficar pensando nele e ter gostado muito. Mas 4 estrelas é ótimo também, maravilhoso. E é este livro aqui, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu reli a trilogia Jogos Vorazes, justamente já com o intuito de pegar esse aqui na sequência para ler. E, gente, muita gente detestou, muitos leitores não gostaram nem um pouco, e eu pensei que eu também não ia gostar, porque eu detesto histórias em que começa a arranjar desculpas para o que o vilão faz. Ele é muito mal, ele é sacana, ele assassinou, mas tadinho, era uma vítima da sociedade. Ele sofreu, teve uma vida difícil. Não tem justificativa para ser mal com outras pessoas. Você tem escolha na vida. Você pode escolher não fazer mal aos outros. Só porque você sofreu, você não tem que fazer mal aos outros. Então eu detesto histórias em que tenta justificar o porquê do vilão ser mal e tentar compreender. Aí eu pensei, se esse livro fizer isso, vou tacar fogo. Ou se esse livro tentar, sei lá, tornar ele mais humano, alguma coisa assim, vou detestar. Porém, ele foi bem diferente do que eu esperava. Ele conta todas as coisas ruins que ele teve que enfrentar no pós-guerra ali, né, dos rebeldes. Só que assim, é um riquinho mimado que tinha tudo, sendo mimado porque não tem mais aquele tudo e desprezando as outras pessoas. É tipo assim, estou na merda, mas aquele ali é pobretão desde que nasceu, então ele é mais merda do que eu. Eu sou um pedaço de ouro no meio da merda, porque eu caí aqui, porque a vida é injusta e tadinho de mim. Então, você consegue entender perfeitamente como ele acabou sendo aquela pessoa que ele é na trilogia principal. Aqui não tem justificativa, não tem por que você ficar com dó dele.
entendeu? Aqui tem, sim, uma compreensão de como ele se tornou um vilão, mas sem justificativa pra gente ter dó. Eu achei, assim... E a expansão do universo, a autora ter colocado como eu posso dizer, esse passado, construiu e deixou um universo maior. Porque aqui ela teve que criar uma história, não só a mais, assim, uma coisa bobinha. Ela teve uma coisa, assim, de fazer como que é um lugar após a guerra, do lado dos ricos, do lado que supostamente ganhou, do lado que tenta passar a imagem de que são maravilhosos. E é assim, somos sofredores, tadinhos da gente, estamos passando necessidade, não temos o luxo que tínhamos antes. Mas a galera lá nos distritos tá comendo terra, né? Enquanto os bonitos ainda tem alguma coisa para comer. E assim, toda essa coisa, principalmente a parte sociológica que ela criou aqui. Gente, assim, eu achei incrível. Ainda mais do que ela querer escrever uma história sobre o Snow. Eu acho que a expansão do universo, de ter esse contexto histórico, né, dela trazer isso para o universo da trilogia, eu acho assim espetacular. E muito realista, porque você lendo isso daqui me parece E o Vento Levou. Assim, as pessoas se fazendo de vítimas, sendo que eram eles os opressores. Entendeu? É muito realista. E eu achei, assim, muito legal. Eu acho, assim, que me surpreendeu bastante. Tem algumas outras coisinhas que eu não gostei, mas, de fato, pra mim, 4 estrelas, porque foi uma leitura bem melhor do que eu tava imaginando. E outro livro 4 estrelas que eu li, esse eu não tô com ele aqui porque eu peguei na biblioteca. É um livro de não ficção. É o Almanaque de Brasilidades. Esse livro, assim, eu já achei ele interessante assim que eu vi na biblioteca. Depois que eu li, eu fiquei assim encantada. São tantas coisas do nosso Brasil que a gente não conhece, que a gente não entende, e que tem lá a explicação de onde veio, por que é assim, como era antes e como se tornou depois que veio pro Brasil, sabe? Várias explicações de festanças, parte religiosa, parte de crendices, gírias, por que o Brasil, as pessoas pensam assim, pensam assado. É muito legal. Assim, eu conheço mais do meu país, em sentido histórico, em sentido cultural, depois dessa leitura. E é um livro tão simples, verbetes ali tão simples sobre cada coisinha, histórias divertidas do porquê aquele santo, né, aquela pessoa acabou se tornando um santo da igreja e por que as pessoas adoram e pedem ajuda, sabe? Uma explicação de várias coisas, de música, de comida, por que essa comida é assim, por que ela é hoje em tais lugares, por que tem esse tipo de comida em São João, sabe? Tem toda uma explicação sobre o nosso país em pequenas histórias interessantes e cativantes. E assim, foi muito legal ler, é um livro muito divertido, que eu não estava esperando que fosse ser tão legal. E assim, muito rápido de ler também, eu li super rapidinho, porque é uma leitura gostosa, é uma leitura interativa, e eu indico para nós, todos brasileiros, para ler e conhecer um pouquinho mais da nossa cultura, porque, ó, muito legal. E agora, vou falar de 2 livros, os 2 últimos, que foram livros 5 estrelas. Assim, que é impossível dar uma nota mais baixa. Sério. O primeiro livro eu li em e-book, que é Homens Pretos Não Choram, do Stefano Volpe. Eu não sei nem, eu não tenho nem palavras para falar sobre esse livro. É um livro que traz a realidade, ou seja, dá aquele soco na gente, né? Tipo, isso aqui acontece. Só você que não tá vendo. Porque são histórias de pequenas violências emocionais, psicológicas, que homens negros passam, que ninguém tá nem aí, que as pessoas ignoram. Homens que estão sofrendo da parte emocional e simplesmente a própria pessoa acaba ignorando e continua sofrendo ou se achando fraco, porque a sociedade diz que ele não pode sentir aquilo, que ele tem que ser forte. E assim, que livro! Cada conto
É um universo e você entra completamente na história, você sente o que aqueles personagens estão sentindo. E assim, a escrita do Stefano é um primor, sério. Ele escreve lindo, ao mesmo tempo que realista e faz você sentir. Eu já sou uma pessoa extremamente empática, mas eu acho assim que o jeito que ele escreve, qualquer um vai conseguir sentir empatia na história. E assim, eu recomendo. Inclusive agora o livro está saindo numa nova edição, dessa vez por uma editora e com 3 novos contos. Assim, eu preciso desse livro. Eu preciso desse livro. Eu comprei ele em e-book, uma promoção. Eu li, eu amei, 5 estrelas. E agora vai ter essa edição toda linda, com 3 novos contos. Eu preciso. É isso. 5 estrelas, recomendadíssimo. Não é um livro infantil, nem juvenil. É um livro adulto, porque vai tratar de questões adultas. Sofrimentos, violências, questões que a gente passa na vida adulta. A gente não, né? Homens pretos. E é isso. Tá recomendadíssimo. E agora, o último, também 5 estrelas, que foi assim, uma experiência sensacional, crazy, loucura de outro mundo, que me deixou pirada. Esse é um livro em que o personagem tá preso num loop temporal. E ele precisa desvendar um assassinato para poder quebrar esse loop temporal. As 7 Mortes de Evelyn Hardcastle. E assim, conseguir fazer uma história de loop temporal sem soar repetitivo, cansativo, é muito difícil. E esse autor aqui com certeza conseguiu fazer algo que não é cansativo. Só que assim, o personagem chega lá, do nada ele acorda no meio do negócio, achando que tá a gente morrendo, achando que ele tá sendo morto, não sabe onde tá, o que tá acontecendo. Aí descobre que tá tendo essa loucura. E aí ele vai descobrindo aos poucos as coisas. E você vai descobrindo junto com ele, porque ele não sabe. Você tá descobrindo junto com ele. E aí, assim, no começo você não tá entendendo nada, mas quando chega na metade, parece que você tá no começo. Continua não entendendo nada. Você vai acompanhando ali a história, você vai entendendo o que o personagem tá tentando fazer, mas você não entende de verdade por que ele tá nesse ciclo, por que ele ficou preso nesse looping temporal, por que ele tem que desvendar esse mistério para poder quebrar esse ciclo, o que ele tem a ver com essa moça. E aí você entende. E quando você entende por que ele tá preso, o que ele tem que fazer, você fica assim, que? E o melhor, quando chega no final com plot twist, aí você fica, que? E aí tem mais um plot twist. E aí você fica, que? E você pensa, não vai acabar mais? Os plot twists não vai acabar mais? As surpresas? Eu tô ficando louca já. E, gente, é um livro assim que você fica com a aflição do personagem. Você fica com aquela loucura. Será que ele vai conseguir quebrar o ciclo? Será que ele vai conseguir resolver finalmente? O outro tá pegando ele. Ai, vai! Ah! Você fica desesperado. Tipo assistindo Dark. Será que vai conseguir quebrar? De novo tá acontecendo. O outro já falou que isso vai acontecer. Ele não tá conseguindo fazer diferente. Vai acontecer tudo de novo e o vilão vai ganhar. E aí você fica desesperado junto com o personagem. E, que leitura! Sério mesmo. Gente, que livro da hora! Se tivesse um filme disso daqui, gente, ia ser o filme. Porque que livro legal. Sério, sensacional. Eu nem marquei tanta coisa assim. Eu fiz algumas anotações com post-it, marquei algumas frases com marca-texto. Mas é que o legal desse livro aqui é o conjunto da obra. Entendeu? Todo o processo do personagem entender e começar a agir e ter que fazer diferente para ver se dessa vez ele consegue. Gente, ó, da hora demais. Se você gosta de livro de suspense, se você gosta de livro de investigação,
Se você gosta dessa coisa do loop temporal, leia, porque um hino esse livro. Sensacional. 5 estrelas pra mim. 5 estrelas, não tem como eu dar outra nota, porque, caraca, esse livro aqui, ele é muito bom. Ele é bom no quesito de envolver o leitor, ele é bom no quesito de escrito muito bem, ele é bom no quesito de concluído muito bem. 5. Não tem outra nota pra ele. É isso. E esse aqui, depois de 50 anos de vídeo, e 50 meses depois de todo mundo, finalmente está aí os melhores de 2021. São leituras recomendadíssimas, que assim me cativaram de uma maneira que, assim, são livros sensacionais. E assim, mesmo que você não goste da mesma maneira que eu gostei, são leituras super válidas. São leituras que, como leitor, vai te surpreender, vai te, como eu posso assim, te formar como leitor também. Vai marcar a tua vida como leitor, porque não tem jeito. Vai deixar alguma marca aí na sua mente, na sua vida de leitor, no geral. E assim, sério, só livro bom. Eu tive muitas outras leituras maravilhosas em 2021. Foi um ano recheado de leitura boa. São tantos que eu poderia falar aqui, mas eu tive que escolher só 12. E esses 12 aqui foram os que mais deram aquela pancada em mim, que entra aí pro hall de livros incríveis que eu já li na vida. E é isso. E aí, beleza, caminhão? Tá difícil. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham tido paciência de assistir até o final. Eu sei que é um porre, que eu falo demais, que eu me perco. Já são aí um vídeo gigantesco, mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum desses livros, conta pra mim como foi a sua experiência. Conta nos comentários se você gostou. Se você não leu, me fala aí se ficou com curiosidade de ler. E caso queira comprar algum desses aqui, ou qualquer outra coisa, nem que seja uma borrachinha, um lápis, compra no meu link da Amazon, que está aqui na descrição, porque é o que tá me ajudando aí. Eu ganho um pouquinho, mas é melhor do que R$0, certo? Você não paga nada mais e assim me ajuda com um pouquinho, né, da comissão ali da venda. É isso, gente. Um beijinho e até a próxima.